Oi, oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos lá? A mais uma aulinha hoje vai ser sobre congelamentos. Congelamentos da papinha do seu bebê. Pode ou não pode congelar? Eu sou Angélica Mello, sou nutricionista, mãe de 2 garotos, um de 8 e outro de 4 anos. Já passei por tudo que vocês estão passando hoje, tá certo? Além disso, eu tenho uma vasta experiência aqui no consultório, onde eu atendo mães semanalmente com dificuldades e pode ter certeza, são semelhantes às suas. Tá bom? A questão do congelamento, devo, não devo, posso, não posso, isso estraga o alimento, não estraga, é muita dúvida a respeito disso. Eu estou em Belo Horizonte, né? Estou falando para o Brasil inteiro, mas estou em Belo Horizonte e aqui a vida é corrida, como de toda a capital, acredito que a sua também seja. Então a gente vem trazer essa questão do congelamento para facilitar um pouco a vida de todo mundo. Não exatamente porque tem que congelar o alimento, muitas vezes é porque precisa congelar o alimento, porque essa mãe não está dando conta. Em vez de alçar em potinhos de industrializados, a gente prefere o congelamento. Vamos lá. Primeira coisa, onde congelar os alimentos? Potinho tem que ser de vidro, não pode ser de plástico, por N motivos. Alguns por contaminantes, outros por ranhuras, por bactérias que ficam nessas ranhuras desse plástico, por contaminantes como o bisfenol A, a dioxiona, que são 2 muito bem estudados em 50 contaminantes que temos nos plásticos. Então, assim, não dá para falar assim, porque não é transferido por temperatura baixa, que eu vou colocar porque o meu é livre de... Já reparou? Vou voltar aqui. Você já reparou que no fundo dos potes às vezes vem escrito assim, livre de bisfenol A, ou então livre de BPA, BPA free? Isso é o bisfenol A. Realmente ele não tem uma grande transferência na parte fria, mas quando a gente aquece esse plástico com alimento dentro, é que tem uma grande transferência. Mas eu estou falando de 2 tipos de contaminantes de 50 que não foram estudados. Eu prefiro não colocar a vida dos meus pequenos em risco. Então, eu vou congelar em vidro. Pode ser em vidro que você comprou, tipo tupperwarezinha de vidro. Pode ser também em potes que você vai guardando em casa, como de palmito, de azeitonas e outros tantos que você tem aí e que você vai guardando. O detalhe é não encostar na tampa, porque muitas vezes a tampa é de plástico, tá bom? Então, vamos pensar nessa papinha para congelar. Dentro dessa questão de congelamento, a gente tem uma certa gama. Eu vou destrinchar melhor para que vocês me entendam. Vamos pensar que essa mãe não tem tempo, que ela vai ter que pegar um dia na semana e fazer todas as refeições do seu bebê. Isso acontece com frequência, tá, gente? Se for o seu caso, não se sinta culpada, não seja a mãe da culpa, como eu brinco aqui no consultório. Então, vamos pegar esse dia, comprar os produtos orgânicos, lavar sem cloro, sem hipoclorito, sem pastilhinha, sem gotinha. A gente lava mesmo, com a fricção de uma bucha limpa, nova, porque bucha é danado para ter bactérias, a gente está falando de bebês, então a gente não arrisca, buchinha nova. Fricção para tirar a sujidade, depois você pode deixar ele de molho numa água, uma solução com água, com bicarbonato, para diminuir aí um pouco mais essa questão se tiver algum tipo de agrotóxico ou questão química, tá bom? Lavou, picou, vamos fazer 3 panelas. Essas 3 panelas é o que eu ensino para esse tipo de mãe, que não tem tempo para fazer nada fresco, tá bom? Então nós vamos fazer uma divisão. Primeiro é o seguinte, vamos começar pela proteína. Se o seu bebê já tiver nesse caso de proteína, tá? 6 meses para frente. Então você vai pegar uma proteína para cada papinha. Se a opção for ovo, não se coloca essa proteína. A proteína tem que ser colocada na hora. O ovo é fresco, o ovo não se congela. Então vamos lá. Separamos frango para um, peixe para outro, carne bovina para outro. Já dando um adendo aqui, gente, carne bovina não é só músculo, tá? Eu não entendo de onde que veio essa cultura tão arraigada no músculo. Tem vários tipos de carne, pode ser outras carnes, desde que seja moída e bem cozida, para que essa criança consiga mastigar. Frango não precisa ser o peito de frango, que é muito mais fibroso, é difícil para essa criança comer. Então a gente pode optar aí por outras partes desse frango, que são inclusive mais saborosas e mais nutritivas em relação ao ferro. Quanto mais escura a carne, mais ferro ela vai ter. Certo? Depois a gente vai fazer uma aulinha sobre essa questão de ferro, que é bem comum as perguntas a respeito. Depois a gente colocar essa parte de carnes, aí nós vamos fazer a separação dos vegetais. Vamos por cor? Assim não tem erro.
As cores dizem muito sobre o nutriente que ele está. Então, se a gente pensar num amarelo, você vai pensar ali num milho para uma, numa abóbora moranga para outra, numa cenourinha para outra. Já separou por cor. Você já tem 3 nutrientes totalmente diferentes em cada papinha. Verde, você pode pegar couve para um, espinafre para outro, chuchu para o outro, ou abobrinha, do jeito que quiser. A parte de carboidrato mais denso, que são dessa classificação do C. A classificação do C são as batatas e derivados. São os tubérculos, os que estão debaixo da terra muitas vezes. Alguns não são, mas em forma geral são os que estão debaixo da terra quando tem essa cultura brasileira. Então vamos lá? Batata, numa outra você coloca mandioca e na outra você coloca a mandioquinha. Então assim a gente vai fazendo, a gente vai separando por características desses vegetais. Aí a gente começa a fazer a outra parte relativa ao sensorial. O que é interessante ter nessas papinhas? Uma mudança de cor, já que vai ser papa, né? Nós não estamos falando de pedacinhos, gente. Pedacinhos não são legais de congelar, fica molengo, fica feio. Pedacinho é na hora, nós vamos chegar lá. Primeiro eu estou falando das papas, tá? Então nós vamos pensar nessa parte sensorial. O quiabo, por exemplo, dá uma textura toda diferenciada nessa papa, porque ele tem aquela babinha, aquela cremosidade que ele vai conferir a esse caldo que vai ficar. Então pode ser uma possibilidade. Aí a gente pensa nas cores, como é que a gente vai fazer em relação a essas cores? Uma tem uma predominância da beterraba, o outro tem uma predominância do verde, se for uma questão do brócolis, por exemplo. O outro tem uma predominância do branco, para a criança já ir assimilando cores aos alimentos. Porque se você fizer uma papa, mesmo que não seja batida, mas ela esteja mais parda, não vai ser legal. Não vai ser legal. O bebê vai acostumar com aquele tom, e ele vai registrar que aquilo é comida. E quando você colocar para ele uma refeição mais colorida, ele vai rejeitar. Tá bom? Então vamos pensar nessa parte também ao fazer a papinha. Outra situação. Uma mãe, de vez em quando, ou em uma refeição do dia, ela não consegue oferecer a papa fresca. Então, ela prefere deixar uma reserva dentro do freezer para essas ocasiões. Ou então vai viajar e ela precisa ter uma papinha que não seja industrializada para carregar consigo. Então a gente tem essa outra opção. Como é que isso eu vou instruir as mães a respeito? Você pega um pouquinho de cada coisa do seu almoço, que sobrou ali do seu almoço, que esteja fresco, que não esteja mexido, que não esteja muito tempo fora da geladeira, deixar claro, tá? Ou você pode pegar também antes de servir essa comida. E vai pegar pequenas porções, vai organizar numa vasilhinha ou organizar pequenas vasilhinhas de vidro, tem no mercado, nessas lojas de multiutilidade, sempre tem, onde você vai colocar essas pequenas vasilhinhas com esses alimentos para essas emergências. Para viagem é melhor uma única. Para emergências domésticas, melhor as vasilhinhas separadinhas. Então vamos a um exemplo. Você pega do teu almoço uma carninha moída numa vasilhinha, um chuchu em outra vasilhinha, vamos pegar aí um arroz e feijão em outra vasilhinha, e assim você tem uma condição de dar um alimento num sábado, no domingo, numa viagem, numa ida numa casa de um amigo. Então você pensa dessa forma. Agora, como transportar? Esse é um perigo. A gente tem que ter muita noção, muito bom senso a respeito desse transporte desses alimentos, tá bom? Tem potinhos já térmicos no mercado, mas eles são grandinhos. Eu particularmente não me adaptei a eles. Comprei bonitinhos, com carinhas, bichinhos, a criança até que gosta, mas eu achei muito difícil. Primeiro por ter alumínio e você precisar ir lá embaixo e buscar. Segundo, a criança não vê a comida. E ela é muito funda, teria que levar muita comida. Então eu acabei usando esses potinhos mais para levar frutas picadinhas. Em situações que eu estava com as crianças, eu já levava a fruta picada. Então, para mim, eu não me adaptei em relação à comida salgada, salgada entre aspas, tá? Só me remetendo a comida do almoço e do jantar dentro desses potinhos. Eu acabei sempre ficando com essa de vidro, parece mais com o pratinho da criança e ela vê a comida, que eu acho muito importante também. Então, você pode transportar em bolsas térmicas. Hoje tem muita marmita térmica, saquinhos térmicos, cada um mais lindo que o outro, para que você possa transportar com segurança essa papinha do seu bebê, esse alimento do seu bebê, porque nem sempre vai ser uma papa, igual eu estou te falando da fruta. Então, essa bolsa térmica ela é muito importante na vida do bebê, até virar criança a gente ainda usa bastante. O meu tem 8, eu tenho 4, eu ainda uso com eles.
tá? Então tá aí essas dicas para vocês congelarem, facilitar a vida de vocês, e vamos colocando outras dicas aqui que são realmente importantes nessa transição do peito, do aleitamento materno para o alimento. Lembrando sempre, pessoal, dicas de ouro, sempre. Não inventa muita moda de qual você não vai conseguir manter no seu dia a dia. O objetivo da transição é trazer a criança para a sua realidade, tá? Então, se você quer melhorar a realidade da sua criança, melhore a sua também. Um exemplo, quero que a minha criança coma grãozinhos de quinoa, que é muito nutritivo, proteico, e realmente é lindo. Quinoa é um dos grãos mais bonitos que a gente tem. Então faça isso para a sua refeição também, porque quando tiver essa transição, ele já transitar para esse mesmo hábito, tá certo? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.